me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Quero te fazer um convite para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos conversar sobre as Sagradas Escrituras no livro mais bonito da Bíblia, Profeta Isaías. Profeta Isaías, o capítulo é o 9. Isaías é o primeiro profeta, o profeta maior. E a estrutura do que a gente vai conversar hoje tem a ver com a nossa temática do mês que estamos iniciando, a série de mensagens que tem como nome Natal. Uma história de encontros. Eu não sei se você já leu as cartas, os evangelhos, as narrativas, tentando perceber os encontros que aconteceram ali. Nós citando pelo movimento da mensagem, ou de escolher o tema da mensagem, nós citamos vários encontros. Por exemplo, no nascimento de Jesus, nós tivemos alguns encontros maravilhosos. Por exemplo, o encontro de Maria com um anjo, falamos hoje cedo. Que encontro! Que encontro! O encontro de José com um anjo, quando ficou sabendo que a esposa estava grávida e ele não tinha casado ainda, e a grande pergunta é: agora o que eu faço? Aí o anjo vem e conversa com José. Que encontro! Outro encontro foi quando os dois começaram a entender que Jesus estava para nascer e foram fugindo, indo para lá e para cá, até chegar numa cidade pequena e ali Jesus nascer. Se encontraram definitivamente com Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, numa manjedoura, num lugar pequenininho, num lugar onde talvez cercado por alguns animais, ou talvez literalmente um lugar onde ninguém gostaria de ter um filho. Isa, você gostaria de ter um filho numa manjedoura? 2 então. Vários encontros aconteceram na esfera física. Mas há um encontro que aconteceu na esfera espiritual, que foi o encontro da luz com as trevas. Nós vamos falar sobre alguns encontros físicos, como esse que eu mencionei, e outros também. Mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para falar sobre esse encontro espiritual. O Natal, já falei sobre isso numa vez na mensagem, como tema, é quando o céu resolve descer na terra. Natal é quando o céu resolve descer na terra. Natal é quando a terra, não estando mais em condições de fazer nada e absolutamente nada, a interferência do céu na terra. Natal. Natal também tem a sua prerrogativa, a despeito exatamente desse tema, onde a luz desce à terra, e encontra na terra só treva, e ao chegar nas trevas, segundo o próprio texto, ela dissipa todas as trevas, porque agora chegou a luz. Caio, por favor, me ajuda nessa experiência. David, não, só apaga todas as luzes, por favor. Começa aqui daqui, ó. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Tudo. Apaga tudo. Todas as bolinhas, vai apagando. Isso. Não está tão escuro por causa da projeção. Agora está, mais ou menos. Apaga a tua luz aí, Pangaré. Só você que está aceso.
O mundo estava assim. Segundo a expectativa do Natal, o próprio Deus, ao olhar para a situação, e eu quero que você entenda essa narrativa hoje, que o mundo estava desse jeito, o mundo estava em trevas. E a expectativa de que o Natal é a luz vindo encontrar as trevas, quer dizer que o céu é a luz. E nós somos isso. Nós estávamos assim. O mundo estava desta forma, em trevas. E a grande pergunta a despeito dessas trevas ou dessa luz que nós precisamos fazer é o que isso tem a ver com a minha e a tua realidade. Pode acender para mim, querido? Por isso eu quero te convidar para algumas considerações iniciais para a gente pensar rapidamente. E entrarmos no texto e tirarmos algumas lições muito importantes para nós. Olha como a luz vem, né? A primeira consideração é você entender que o Natal chegou. Pasme, mas o Natal chegou. Parece que foi ontem que nós abrimos a nossa comunidade aqui para a igreja, aberta ao público, foi dia 8 de maio. E com as atividades devagarzinho, chegando, e hoje já é dezembro. O Natal chegou. Como eu disse de manhã, minha esposa não estava aqui, agora ela está. Cadê minha esposa? Acho que ela foi ali fora fazer alguma coisinha. Aí toda vez que eu falo da minha esposa, elogiando ela, falar que ela está bonita e tal, ela sai. Aí o que adianta? O que adianta que ela foi embora? Né? Aí, depois você fala para ela, ele queria te elogiar, você não apareceu, você fala para ela. Mas a minha esposa gosta demais de passear no final de ano em São Paulo, porque ela vai nas lojinhas assim, já vê. Ai, minha esposa falando. Coisinha de Natal, ai que lindo. As ervrinhas, Papai Noel. Essas flores aqui foi ela que foi atrás, porque é vermelha, Natal, tudo. Minha esposa é assim. Então não tem como você negar, você pode ir para qualquer país do mundo e você vai perceber que o Natal chegou. Isso ajuda a gente a pensar em dois aspectos. O primeiro é que o Natal chegou, aleluia. O segundo é que o tempo está voando e o Natal já chegou. E o que farei do Natal? Segunda consideração é que o primeiro indício que o Natal está começando a aparecer são as luzes. Às vezes coloridas, às vezes branquinhas, como talvez na sua árvore de Natal, ou como na nossa praça aqui na frente, que eu liguei para o prefeito, falei, prefeito, por favor, eu gostaria de um enfeite. Quem me dera, né? Glória a Deus, estamos em frente à rodoviária que fez a Praça Nova e enfeitou. Ficou lindo e nós usufruímos. Eu só agradeci, não pedi nada não, tá? Fique em paz. Só falei, benção aí. Lá nos outros lugares, lá na frente, no balão, lá na entrada da cidade, vários lugares cheios de árvores, cheios de luminosidade. As luzes começam a aparecer e parece que as pessoas estão começando a entender que o espírito do Natal está chegando. Que legal. Isso é bom demais, isso é gostoso, porque está chegando o Natal, as luzes estão identificando isso, e a gente está começando a perceber que essa é uma verdade inata, não tem como você recusar ou não tem como fugir dessa realidade. Uma terceira consideração é a gente tentar entender o verdadeiro e o falso Natal. Infelizmente as canções que antigamente diziam, já chegou o Natal, Jesus nasceu, hoje se trocam as letras para não mais Jesus nasceu, mas Papai Noel chegou. Então infelizmente, por ser um feriado, uma data cristã, mas também operada e relacionada por outros irmãos e pessoas, amigos, quem quer que seja, é a única data que os cristãos celebram, mas que o mundo inteiro também celebra de alguma forma. Isso começou em 200, 300 depois de Cristo, com algumas festas das calandas, que é chamada essas festas, de dar presente, uma série de coisas. E lá em 1100, 1200, quando houve um roubo de alguns ossos de santo ou Santa Claus, que era o santo da época, que era muito concorrido, inclusive com Maria, essa concorrência, roubaram os ossos, e infelizmente é mais ou menos assim as biografias, quando se rouba alguma coisa, a pessoa fica mais empolgada, a pessoa é mais santificada, e foi isso que aconteceu na história, mais ou menos em 1200, e quando Santa Claus, que era o São Nicolau da época, traduzindo mais para o português, ele teve essa
ação, ou seja, as pessoas roubaram seus ossos, que tinham quase 900 anos ali. Porque São Nicolau nasceu em 200 e pouquinho, 275 para ser exato, e segundo as biografias, as lendas, ele morreu em 6/12 de 343. Nasceu numa cidade de Mira, que era próximo da Turquia, hoje considerada Turquia, no Oriente Médio. E ele, essa postura desse homem, desse santo, que é chamado de Santo Nicolau, ou São Nicolau, ele veio de uma família muito rica. E ele abriu mão de tudo isso para ajudar as pessoas. E diz as lendas, as histórias, que ele era presenteador milagroso e muito generoso. Inclusive, uma vez ele contando as lendas, as biografias sobre ele, conta a história de que ele se encontrou com um homem que tinha 3 filhas, e essas 3 filhas, ele não tinha dinheiro para pagar o dote dessas filhas, e elas iam se perder. Então ele encomendou essas mulheres, as filhas, para virarem prostitutas, porque senão elas iam se perder e ele ia ter que dá-las para ganhar dinheiro. Daí então São Nicolau ficou sabendo, e de alguma forma fez ouro de 3 formas, as 3 potes, aparecendo na casa dele, para que as filhas deles não precisarem virar assim. E tantas outras histórias que contam de São Nicolau, ou de Santa Claus. E essas histórias começaram a acontecer, começaram a reverberar no século XI, depois no século XII, e aí de repente, quando pegaram os ossos e sumiram, aconteceu que algumas freiras da época começaram a lembrar dele, para não perder a memória dele, porque os ossos já se perderam, começaram a dar presentes assim, avultos, de forma escondida, como Nicolau fazia. E aparecer com um presente na casa de fulano, dos mais carentes, e ia dando, e aí então surgiu a lenda de que era o Papai Noel na nossa concepção, mas era o Santa Claus que presenteava as pessoas. E essas festas, ou esses presentes, vieram do século II, quando havia festas a presentes, as pessoas davam presentes. Por isso que apareceu um Papai Noel, um velhinho que não tem nada a ver com São Nicolau, que não tinha barba branca, não morreu velho do jeito que a gente acha que é o Papai Noel, mas apenas essa comparação e esta alusão. E de repente nós temos então hoje o Natal, que é Papai Noel, que é dar presentes, que eu chamo de falso Natal. Ou talvez o Natal que eu gosto de originalizar, já que eu fiquei bastante tempo lá e sempre viajava lá, é o Natal do Paraguai. Nada contra o Paraguai, eu amo o Paraguai, vou direto para lá. Mas quando você vai no Paraguai, qual a primeira pergunta que você fala lá? Você faz para as pessoas? É original? Não é? É verdadeiro? Esse é o falso Natal. E às vezes nós nos arrumamos, nos organizamos, colocamos as coisas em casa, aqui na igreja, os detalhes. Vou falar hoje apenas sobre o Pai Noel, semana que vem vou falar sobre a árvore, para a gente entender algumas coisas, mas faz algumas coisas que a gente vai colocando, e a gente não sabe da essência do que é o Natal. Pastor, mas dar presente é errado? Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que não é o que é certo. Como nós aprendemos quinta-feira, parar de fazer o que é errado, não diz que você está fazendo certo, só diz que você está parado, não fazendo mais o errado, só isso. Mas você não está fazendo certo. E muitas vezes nós nos avolumamos, ou pensamos, ou raciocinamos, ou não criticamos, falando, por que Papai Noel, o que tem a ver com Jesus? Como eu vi uma vez uma historinha contando para as crianças, Marcela, e perguntaram, quem que é Papai Noel? É o pai de Jesus. Aí, virou até pai de Jesus, Papai Noel. Vô de Jesus? Sei. Espero nunca ver, mas é provável, do jeito que a gente está vendo as mídias acontecer, é muito provável você ver um presépio, bonito, né? Jesus na manjedoura, Maria, José, os bichinhos ali, tal, e lá atrás o Papai Noel assim. Só está faltando isso. Porque o falso está tomando o lugar do verdadeiro. E a igreja faz o quê? A gente fala sobre o quê? Por isso, quando a gente fala do Papai Noel e dos presentes, a gente precisa olhar para a nossa história, olhar para as nossas orientações espirituais e perceber que o Natal não tem a ver com isso, porque isso, sinto em te dizer, mas isso é ilusão. Talvez de uma forma mais espirituosa de se dizer, isso é desviar foco. Talvez de uma forma muito mais sensata de compreender, isso é para tirar você do objetivo verdadeiro.
Porque você sabe, já me ouviu dizer, que a intenção de Satanás não é que você vá perto dele. Ele só quer tirar você do eixo de onde você deveria estar. Não precisa estar perto dele, só precisa não estar no lugar que Jesus quer que você esteja. Mas uma pergunta que a gente precisa se fazer também a respeito do Natal é o que a gente pode comemorar nesse Natal? Porque você sabe, e eu sei, a gente tem esse tempo também, mas o Natal ele é uma época de celebração. Eu falei uma vez aqui, que eu lendo um artigo do Rio de Janeiro, um artigo do jornal no Rio de Janeiro, que um assaltante dos bandidos, quando se assalta traficante, assalta ali o pessoal todo, eles ficam muito bravos. E um menino assaltou na própria favela, na época, foi em 2016, ele assaltou a favela ali e tal, e os bandidos pegaram ele. Iam matá-lo. Que é assim que eles fazem, eles são justos. Em algum lugar a justiça funciona de alguma forma, não sei se certo ou errado, mas você entender, né? E quando eles foram apagar o moleque, a mãe chegou e falou para eles tal, falou, brigou e chorou, e o bandido disse assim: eu só não vou te matar porque é Natal. Porque o espírito do Natal contagia a gente, deixa a gente um pouco mais mole, talvez sensível, talvez um pouco mais atento às situações e um pouco mais hábil a olhar, a perceber que o mundo está diferente e que a gente está diferente. Então a gente tem um senso de celebração, tanto que se conversa entre os lares onde nós vamos passar o Natal hoje? Esse ano melhor. Na sua casa, na minha casa, na sua, onde a gente vai passar o Natal? Porque a gente quer estar junto, fazer um churrasco, comer uma carninha, arrancar todas as azeitonas da salada, né, das coisas, tirar tudo e comer. Com uva passa pode, mas azeitona não pode. Uva passa também não, né, Bruno? Não é bom uva passa, né? Elas chegaram junto com o Natal. Mas o que a gente vai celebrar se a gente acabou de passar, estamos passando e talvez vamos entrar de novo num processo pandêmico? Como é que a gente vai passar por isso? Como que a gente pode celebrar o Natal com esses preços altos? Como é que a gente vai fazer uma ceia dessa? Ceia de frango. Frango a rolê, frango milanês, frango assado, flango frito, pastel de flango, o que você quiser, flango. Isso se estiver em promoção, né, Henrique? Frango. Como que vai celebrar, pastor? Mas como nós vamos fazer? Não dá, não vamos celebrar nada. Olha o valor das coisas, é a realidade. Mas como celebrar Natal também, se a gente não tem a quem a gente ama por perto? Porque nas nossas fotos de Natal, a gente estava com quem a gente amava. Essa pandemia arrancou gente de perto da gente. Pessoas que talvez nesse Natal a gente planejou, teve ideias, e vai chegar o dia 24, 25, ou uma mesa, ou uma ceia com a família, e você vai olhar e vai contar, 1, 2, faltou alguém. A pandemia levou embora. O Covid arrancou, sequestrou, tirou das nossas relações pessoas que nós amávamos. Como celebrar o Natal distante? A gente não pode nem ficar muito perto, nem aglomerar muita gente, inclusive por causa das distâncias, como diz uma canção que eu acho linda, gosto demais de cantá-la, quando ela diz, o Natal à distância, o que pode, ou como pode ser Natal sem você? Talvez seja a pergunta de alguns de nós. Como pode ser o Natal sem você? Semana passada nós estivemos com outros irmãos, falamos sobre algumas atividades, o próprio Daniel, que trabalhou com a gente, eu trabalhei com eles lá em Sorocaba, e a gente perdeu o Roberto Wagner. E eu fico perguntando no meu coração, como vai ser a Silene, o Gabriel e o Tiago pela primeira vez no Natal sem o pai? Então parece que o Natal não vai fazer tanta diferença. Ou talvez até esse Omicron, ou Omicron, como você quiser. Como eu já disse, é a 10ª letra do alfabeto grego,
que ela condiz com a letrinha UOU, e ela tem na sua tradução, como nova variante, a ideia de ser rápida, mais breve, ligeira. Fecha Réveillon, não fecha, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fechar a igreja de novo. O que vai acontecer com a gente? Olha que incertezas. O fato é que depois de todas essas situações, a gente precisa chegar a uma conclusão. Vivemos em uma escuridão. Por isso que quando você observa não só a nossa situação, mas os textos que nós vamos narrar aqui, conversar no livro de Isaías, a partir do capítulo 8, capítulo 9, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria de te convidar, porque parece que essa escuridão, ela é mais evidente, mais contínua, mais próxima da gente do que a gente imagina. Não é privilégio nosso passar por esse problema, por essa situação, isso já vem se arrastando há muito tempo. De alguma forma, a claridade saiu de cena e a escuridão se estacionou, e ao estacionar ela tomou proporções e tempos maiores do que a gente imaginava, ou que deveria, na nossa concepção, ficar com a gente. É como se fosse uma doença. Alguém disse para você que essa doença vai passar, toma um remedinho, vai passar. Como eu estou brincando, né, meu querido Lucas? E o meu joelho que está machucado, que eu estou indo no médico, e vou no médico e volto, e vou no médico e volto, vou no médico e volto, e está durando mais tempo do que eu imaginava que ia durar. E fazendo todo o cuidado, toda a tratativa, todo o devaneio, enfim, eu estou mexendo com as coisas, e não está funcionando. Não está funcionando. Essa escuridão, esse procedimento, essa postura, esse exercício que a gente está vivendo na nossa situação, escuridão é um exercício mais antigo do que vocês imaginam. Por isso o livro de Isaías, no capítulo 9, se você estiver com a sua Bíblia, tem na minha sala lá, está fechadinho. Ah não, mas na minha sala está fechado, 4 pacotes, pode pegar lá se quiser. Livro de Isaías capítulo 9, versículo de número 1, olha o que diz o texto. Eu coloquei aqui para você ficar bem claro. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Se você olhar para a sua Bíblia no capítulo 9, exatamente no versículo 6, que nós vamos chegar nele já já, mas antes precisamos entender o contexto. Porque um menino nos nasceu, está assim na sua Bíblia? Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Promessa sobre Jesus. Mas antes de chegarmos no versículo 6, na promessa de Deus sobre isso, a constatação no versículo 1 é exatamente isso. Essa época de escuridão e de desespero, ou de aflição, numa outra tradução, não vai durar para sempre. O que Deus está falando a partir do profeta Isaías, é dizendo muito claro, antes de falar sobre o nascimento de Jesus, é que havia uma situação de escuridão e desespero na situação do povo, e ele está dizendo, essa situação não vai perdurar, fiquem em paz, essa situação já já vai acabar, vai acontecer algo maravilhoso, estrondoso, que vocês não têm ideia, vai acabar. Ele continua dizendo no versículo 1 ainda, se você acompanhar na sua Bíblia, no passado, olha o que diz ali, no passado, ele, ou Deus, não sei, na sua tradução talvez está escrito ele, ou na sua tradução está escrito Deus, ou na sua tradução não está escrito nada disso, está escrito castigou só. No passado castigou a terra de Zebulon e de Naftali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia dos pagãos, por onde passam os povos na estrada do mar, que fica ao leste do rio Jordão, será de glória. Profecia sobre Jesus. Jesus nascendo, Jesus vindo da Galileia. Por isso que você olhando lá o livro de Lucas, ele vai fazer essa caminhada profética, e ele vai chegar nessa caminhada e vai relacionar-se ao texto de Isaías, quando Jesus vai para a Galileia para falar, vindo da Galileia, e concretizar essa profecia. Mas a grande pergunta desse texto, olhando para essas duas palavrinhas, ele, Deus, é entender talvez, quem castigou? Porque segundo o texto que nós lemos, está escrito na sua versão aí, no passado, ele castigou a terra de Zebulon.
Na sua tradução talvez está escrita ele, ou talvez como a minha tradução está escrita Deus, ou talvez em outra tradução não está escrito nada, está escrito apenas castigou. Mas o fato é que alguém castigou. O fato é que se você olhar para o capítulo 8, você percebe aqui, vem comigo na sua Bíblia, você percebe a invasão dos assírios, e você percebe que o povo de Israel estava sendo levado cativo por causa dos assírios. O rei da Síria, que nesse caso aqui, Tiglat-Pileser, ele estava fazendo o que deveria fazer, ele era chamado de príncipe da guerra. Tiglat-Pileser, esse homem era terrível. E ele, como rei da Síria, tomando o povo, ele começou a destituir famílias, a judiar do povo, a fazer coisas desastrosas. Ele foi um dos que castigou. Então a referência era sobre ele, que ele castigou. Mas algumas traduções também trazem a palavra Deus castigou. Mas aí a gente precisa entender que não foi diretamente Deus que assim o fez, mas algumas situações Deus permitiu que o povo de Israel se lançasse a ser cativo de algum outro povo. Você sabe muito bem dessas histórias, quer sejam babilônicos, assírio ou qualquer outro, foram colocados cativos, e Deus permitiu isso, inclusive narrou isso antes, dizendo: vocês vão sofrer. Isso não é tão novo, isso aconteceu lá atrás. Essa palavra, esse diálogo de que Deus permite alguns sofrimentos para mim, para você, para que eu e você aprendamos algumas situações. O grande problema é que diante do sofrimento, dos problemas da vida, a gente tem 3 atitudes e talvez a gente erra nelas. O que a gente faz com os nossos erros? O primeiro é aprender. Se você é inteligente, você aprende com os seus erros. Se você é sábio, você olha para a situação e aprende com os erros dos outros. Mas se você é ignorante, você não aprende de jeito nenhum. Passa pela dor, sofre, apanha da vida e não muda nada. Isso acontece naturalmente na nossa história. O último veredito sobre isso é o que nós falamos nessa semana sobre a pandemia. A gente não aprendeu nada. Nós estamos ainda querendo discutir se vai abrir um movimento de milhões de pessoas aglomeradas por dias e se não vai dar nada. Como eu vi uma vez uma pessoa dizendo: fique em paz, deixa aglomerar, no carnaval Deus protege. A incongruência da mesma frase, várias palavras desnecessárias, né? No carnaval não vai dar nada e que Deus protege. Tem coisa fora do eixo nessa frase, não tem? Mas a gente faz assim. A gente às vezes não aprende. Por quê? Porque a gente apanha, mas não aprende. A gente olha, mas não aprende. As pessoas nos mostram claramente, a gente não aprende. As pessoas nos ensinam e a gente não aprende. Insiste em fazer do mesmo jeito. Oh, Jesus. Aconteceu também na história de toda a humanidade. Jesus fala, e já falamos sobre isso alguns domingos aqui, sobre a palavra do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Aquele jovem, feliz, bem em casa, com todas as suas estruturas, já falamos sobre isso. Resolve no seu coração fazer o quê? Encontrar a felicidade. E vou sair de casa. Pede para o pai toda a sua porção que lhe cabe, e não cabe nada porque ele não é primogênito, mas o pai é generoso e dá, e ele vai embora. E ele vai embora, vai e sofre. O pai fica e ele vai lá e sofre, passa por momentos difíceis, chega ao fundo do poço, como se literalmente está com os porcos, um lugar desastroso para um judeu viver. Onde estava o pai? Lá na casa, esperando por ele. O pai não quis, mas o pai permitiu. Sabe por quê, meu querido e querida? Porque que Deus permitiu que Tiglat-Pileser e outros fizessem o sofrimento cair sobre o povo de Deus? Por razões muito evidentes que o texto também nos mostra. Talvez você e eu deveríamos nos perguntar nesse momento: por que essas situações às vezes estão assim? Talvez não há explicação, é verdade. Talvez não há. Talvez você possa perguntar para Deus: Senhor, mas por que eu estou passando? Por que eu estou desempregado? Ou algo assim. Talvez não há. Sinto te dizer, talvez não há explicação. Mas talvez algumas respostas estão muito evidentes na nossa vida. Talvez o fato de você ter abandonado o próprio Criador, está muito claro que você está gritando, Ele não está te ouvindo porque Ele ficou lá na casa e você saiu. Talvez algumas respostas são evidentes.
outras talvez não. Na minha posição, eu faço a seguinte coisa: eu pergunto, faço uma autoanálise. Quando eu percebo que estou no centro da vontade de Deus, eu descanso e falo: Senhor, Tu sabes alguma coisa que o Senhor quer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos. Mas aí quando a gente olha para o texto, a gente percebe algumas situações. Deixa eu passar aqui, acabei colocando rápido para você colocar. Qual é o motivo dessa escuridão? Olha o que aconteceu com esse povo, e talvez seja uma realidade da sua vida. Isaías capítulo 8, no versículo 19 em diante, se você puder acompanhar comigo a leitura desse texto. Olha o que aconteceu, por que esse povo está sofrendo, quais são os motivos dessa escuridão. Versículo 19, o primeiro motivo: a quem buscar conselhos? Olha aqui o que diz o texto: quando vos disserem, lembra aqui, capítulo 8, a invasão dos assírios, eles soterraram, levaram, desconfiguraram famílias, acabaram com o povo de Israel, e o Senhor é a esperança deles. Contudo, lá no versículo 19, abrindo uma outra perícope nesse mesmo capítulo, ele começa dizendo assim: quando vos disserem, consultarem os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultaria o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, o que consultariam os mortos? O primeiro problema que a gente percebe, o motivo dessa escuridão, é que eles tinham clareza, e era o objetivo deles, e a pergunta é: não consultaria Deus e não mortos? Por quê? Porque o povo começou a perceber, o mundo dos assírios começou a tomar conta do mundo do povo de Deus, e antes deles consultarem a Deus, assim como os assírios faziam, eles começavam a buscar conselhos no mundo dos mortos. E a grande questão é: por que um morto vai ajudar vivo, se o vivo não rela no morto, o morto não rela no vivo? Para que? Você não está entendendo? E ele diz muito claro essa expressão: não consultaria o povo de Deus, o seu Deus? Não, definitivamente eles não fizeram isso. Eles consultaram outros por causa da influência do povo assírio sobre a vida deles. Talvez essa influência também recaia sobre mim e sobre você. Quem você ouve para tomar as suas decisões? A gente às vezes faz isso de forma um pouco meio diferente. A gente vai lá e pergunta ao pastor: pastor, já ouvi isso muito, me fala o que eu tenho que fazer. E você que se encontra comigo no gabinete, na minha sala, eu sempre falo para você: você tem esse caminho e esse caminho, você decide. É você que decide. Quem você busca conselhos? Continuando o texto, no versículo número 20, acompanhe comigo. Olha o que diz o texto: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva ou a claridade, ou jamais sairão da escuridão, numa outra versão. Uma outra proposta é que Deus gostaria que o povo de Deus aqui, o povo dele, vivesse a partir da lei dos mandamentos que eles tinham, mas eles de alguma forma pegaram os mandamentos e fizeram o que a gente faz hoje. Isso é bom, isso eu concordo, isso eu discordo. O que eu discordo eu jogo para lá, o que eu concordo eu trago. Eu olho para a palavra de Deus: nossa, isso aqui é ultrapassado, tiro. Isso aqui eu gosto, vem. Promessa, benção. Isso aqui não, pesado, tiro. Isso aqui não, conveniência. E foram essas mesmas atitudes que eles tiveram. Eles não olharam para a lei, nem para os mandamentos, nem para a palavra de Deus, mas eles viveram segundo os seus próprios conselhos e ideias, e segundo as conveniências que lhes eram propostas, talvez numa atualidade, por ideologias próprias, e eles eram encantados por isso. E a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática hoje e naquele tempo, deixou de ser razão e verdade para nós. Por isso eles entraram na escuridão. Um terceiro, que está no versículo seguinte, versículo 21, sofreram duras penas. Olha o que aconteceu no versículo 21, vamos continuar. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, olha só, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima.
Vou te atualizar esses últimos dois. Por causa dessa primeira postura da gente ouvir os outros que não ouvem Deus, a gente acha que eles falam com Deus e não falam com Deus, a gente sofre e entra na escuridão. Quando a gente abre mão da palavra de Deus, pelas conveniências nossas, interesses nossos, mas não respeita, não ouve, não crê que a palavra de Deus é verdade, é vida, é eficácia para a nossa vida, a gente vai começar a sofrer, e vamos ter sofrimentos e duras penas, segundo o próprio texto. E vamos passar fome. Vamos sofrer. Mas o sofrimento é tão interessante que ele começa a carcomer a gente e amalgamar-nos de forma tão emocional e comportamental, que a gente começa, por estar enfurecido, a murmurar e falar mal dos outros, inclusive dos governantes. Parece tão atual, não? Quando ele diz, vocês começam a falar e murmurar e agredir os reis, e olhando para cima, falam que Deus é o culpado de tudo isso que está acontecendo, quando deveriam olhar para si mesmo e perceber que é a gente que está tomando resultados dos nossos plantios, porque nós fomos para a escuridão. Esse é o contexto antes do Natal. Quando eu ouço pessoas dizendo claramente, nesses ares enfurecidos, ao invés de orar, como nós falamos um pouco antes, ao invés de orar pelos políticos ou por toda a situação, não está boa mesmo, mas ao invés de olhar para eles, por que a gente não olha para o céu e diz, Senhor, tenha misericórdia de nós? Ou vamos fazer igual a Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, foi o governo que o Senhor me deu, foi o emprego que o Senhor me deu, foi o patrão que o Senhor me deu, ou seja, o Senhor é culpado de eu estar vivendo tal situação. Por isso esse contexto natalino, ele nos traz o motivo dessa escuridão muito claro no versículo 22, e aqui a gente passa para o final da nossa explanação. Olha o que diz o texto. Depois, versículo de número 22. Eles olharão para todos os lados da terra, procurando uma esperança, mas só verão angústia, trevas e desespero. E depois serão jogados nas mais terríveis escuridões. Ou seja, você acha que o caos era ruim, o caos pode ficar pior. É nesse contexto de escuridão que nasce, que surge como resposta a esse contexto, como uma resposta a essa escuridão, vem a profecia do Natal. Por isso que o Natal nada mais é, nesse nosso contexto, a luz vindo encontrando a escuridão. Ou seja, nós somos a escuridão, a nossa vida é uma escuridão, a nossa história é a escuridão, e o raiar, o sair dessa escuridão vem a partir do entendimento da luz que veio quando o Natal chegou. Que não veio na mão de Santa Claus, de Papai Noel, de árvore, de qualquer coisa que seja. Veio porque Jesus veio, só isso, e pronto. E olha o que diz o texto nessa resposta, no capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 9, perdão, versículo 1 e 2, Isaías dizendo, presta atenção nessa linguagem que eu trouxe, mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. É Jesus intervindo na história, fazendo, vocês ficaram longe de mim, vocês buscaram outros, vocês tiveram outros conselheiros, mas agora eu vou fazer algo maravilhoso, e essa escuridão e desespero não vai durar para sempre. Olha o que diz o texto. No passado a terra de Zebulão foi castigada, e Naftali foi castigado, como nós já falamos. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galiléia dos pagãos, por onde passam os povos na estrada do mar, que de final do leste ali do Rio Jordão, será de glória. E olha o que diz o versículo 2. O povo que estava andando na escuridão verá uma grande luz. O povo que estava andando na escuridão verá uma grande luz, e essa luz vai brilhar e iluminar a todos que vivem na região da sombra da morte. Talvez parafraseando, o profeta Isaías está dizendo assim: o povo que está andando nessa escuridão, vai chegar um dia que eles vão conhecer uma luz que vai aparecer, e essa luz que vai chegar perto deles, vai iluminar a todos, qualquer que seja a sua escuridão, quer seja a sombra da morte, qualquer que seja o mais profundo da sua escuridão, ela vai trazer luz para ti. E o versículo 6 ele continua: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder,
o governo de toda a terra. Por isso, queridos, a resposta à escuridão está aí. O Filho nos nasceu, Jesus, e o seu nome será, ou ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Lembra que eles pegavam conselhos em outras pessoas? Agora é em Jesus. Deus forte, ou Deus poderoso. Lembram que eles buscavam em outras pessoas, em outras ideias, poder e força para fazer as coisas? Agora está em Jesus. O Pai eterno, Deus poderoso, Pai eterno. Ou seja, quando eles entendiam que eles estavam órfãos, porque eles foram sequestrados das suas terras, tirados de onde eles viviam, agora eles vão ter de novo restaurado a sua paternidade. Há um Deus, há um Pai que cuida deles. E o príncipe da paz, porque o outro era o príncipe da guerra, Tiglat-Pileser, e agora é Jesus o príncipe da paz. E eu queria que você não só entendesse, mas percebesse que Jesus é a resposta, não há outra possibilidade. Jesus Cristo é a resposta para a escuridão da vida de quem quer que seja. Tanto que ele mesmo diz em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Ele diz isso com tanta tranquilidade, eu sou a luz do mundo, é Jesus, não há outra possibilidade. Só que há um detalhe muito interessante, Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz que ela foi dada. Ou seja, quando você recebe algo, é um presente. Você tem duas opções a fazer com o presente, ou você guarda ele, ou você abre e ele usa. O guardar está dizendo, eu descarto, mas nem vou usar. Ou você o usa e fala, que obrigado. Como essa camisa, né, Flavião? Você já viu aqui, né? Usar. O que você faz com o presente chamado Jesus na sua vida que esse Natal te dá? Você o usa? Você o compreende? Ou você deixa guardado dizendo, que bom, é Natal, que bom, magia, espírito de Natal, aleluia. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz bem claro que Deus, na pessoa de Jesus, nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Por isso, queridos e queridas, para a gente ouvir, refletir e pensar, quais áreas da sua vida está em escuridão? Quais áreas da sua vida que hoje, você fazendo um autoanálise, você percebe que está faltando luz ali? Talvez a luz na sua vida porque você já se encontrou com Jesus, mas talvez algumas áreas da sua vida estão como uma porta fechada e ali como um porão escurecido, e Deus não tem oportunidade, nem privilégio, nem abertura de entrar lá. E falta um pouco de claridade ali. Falta a luz de Jesus para levar ali. Talvez essa fase da sua vida, ou essa área da sua vida, talvez sejam seus sentimentos. Talvez sejam suas emoções. Ou talvez mesmo pode ser o seu relacionamento, o seu casamento. Ou talvez pode ser que seja algumas questões de saúde que você está enfrentando, que é escuro, você não consegue ver luz, está desesperado, não consegue ver possibilidades, desorientados, porque é isso que a luz faz com a gente. Passeava eu muitas vezes indo para acampamento em Arandu, aquela estradinha nossa, os meninos que sabem disso, e a gente andando na estrada, os carros atrás, a gente junto lá de madrugada, apagava todas as luzes, lembra disso? O pessoal ficava desesperado, cadê o Isaías, meu Deus, onde vai agora? E eu apagava a luz e andava, porque eu já sabia mais ou menos o rumo, ia pelo rumo ali, acende a luz, apagado, escuridão, não tem luz, não tem orientação, você fica desesperado, e o que você faz às vezes vai fazer alguma coisa e não sabe o que vai acontecer. Talvez seja essa a fase da sua vida, ou uma área que você esteja vivendo. Se for essa a sua área que você precisa, Jesus é a luz, que Ele pode adentrar nessa área. Ele pode adentrar integralmente na sua vida e mudar a história da sua vida de escuridão para a luz. A segunda questão que eu quero que você pense, reflita e haja. Onde você coloca a sua segurança? Está aí chegando talvez uma outra variante. Está aí chegando algumas aflições do ano novo. Talvez está chegando aí alguns desafios do próximo ano. Como é que andam os seus desafios? Onde você coloca a sua segurança? Mais uma vez repito, não estou dizendo para você não tomar os remédios, não estou dizendo para você não usar máscara, use e faça todos os protocolos que precisamos fazer. Use como tem que ser usado. Mas isso não ultrapassa a minha segurança que está em Jesus. Eu creio que Ele é a cura. Eu creio que Ele é tudo para mim.
Onde está a sua segurança? Se você inverter a sua segurança, cuidado, você pode estar entrando numa escuridão. E por último, o Natal de luz chegou. Então é Natal. Ele tem espaço no comércio. Ele tem espaço na sociedade. Ele tem espaço até na praça da rodoviária, em frente à igreja. Mas a verdade sobre o Natal sendo luz, ele tem espaço na sua vida? Porque você sabe que quando a luz chega, as trevas se dissipam. O que é escuro é revelado. E a claridade deixa tudo certo. Há espaço na sua vida para o Natal de Jesus sendo luz? Jesus Cristo é a luz desse mundo. Nos acorda de um sono profundo. Isso é Jesus. Espero que você celebre um Natal diferente. Pelo menos nesse ano. Olhe para uma lâmpada, para uma luzinha, para um pisca-pisca, qualquer coisa que esteja iluminando e perceba, é Natal. E saiba que o Natal não tem a ver com presentes, não que você não possa dar. Não tem a ver com reuniões, não que você não possa se reunir. Mas a essência do Natal é que quando foi prometido a vinda do Messias, o caos estava instalado na sociedade. E Jesus é a resposta para transformar a escuridão em luz. Por isso nós queremos, não vamos cansar de repetir, vamos sempre pregar sobre isso. A solução do país, do mundo, da minha, da sua vida, da nossa história, chama-se Jesus Cristo. Não é outro remédio. Não há outra opção. Porque só se tira trevas quando se acende uma luz de verdade. E a luz de verdade é Jesus.